dia, irmãos e irmãs. Espero encontrar a todos nesse momento sobre a graça e paz de Jesus, baseado nas promessas que Deus nos fez, que Jesus confirmou, e principalmente alegres num momento tão duro, num momento tão difícil, e alegres porque a nossa esperança, a nossa fé nos remete a isso, pela convicção que nós temos, baseados no reino de Deus, baseados na unificação do Espírito, baseados no amor que Deus tem e sempre teve por nós. A nossa esperança é a vida eterna. Nossa esperança é estarmos sempre juntos. Mas nós não podemos dizer que não é um momento difícil. Um momento onde temos que fazer a separação do emocional com a razão. E muitas vezes o nosso coração fica em dúvida, não sabe direito o como expressar. E com isso, as nossas emoções, que ficam às vistas, acabam deixando ou acobertando a nossa alegria no espírito. E nós devemos fazer exatamente ao contrário. Racionalmente, ou pela razão, ou sabendo, tendo a certeza, a convicção de que o amor de Jesus, que é um amor racional, não é emotivo, não é aquele amor onde as pessoas falam por aí, né? Ah, porque amorzinho, porque eu te amo e tal. E não é ruim, não é uma coisa que fere, mas é uma diferença muito grande do que, nesse momento, agora que a gente está passando, a gente fica mais evidente para poder entender. Ontem, nós deveríamos ter tido um encontro chamado Enos, aqui em Salto, né? E, infelizmente, não ocorreu por conta dessa situação pandêmica ou da pandemia. E mesmo porque você tem que pensar nos irmãos, tem que pensar nas pessoas que vão ali, não teria condições nenhuma mesmo. Mas nós temos esperança. Então nós jogamos já para uma data no ano que vem, sabendo que se Cristo não voltar antes, a gente vai poder realizar numa situação racionalmente melhor. Não adianta a gente, muitas vezes, estimulado pela vontade de fazer as coisas, desenvolver alguns planos sem que a gente ore a Deus e fale com Deus sobre esses planos. Num momento como esse, onde tudo acabou sendo revirado na vida de todos, sem exceção nenhuma, a necessidade da gente orar muito para que esses planos ou essas possibilidades ou essa maneira de nos adaptarmos seja conforme a vontade dele. Se não tiver Deus dentro desses planos, o risco é muito grande e ainda por cima pode ser que você esteja fora das bênçãos. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, esse dia de hoje era um dia muito especial para muita gente, o Dia das Mães, e pelo fato de não podermos, muitos de nós, estar presentes com as suas mães, ou melhor ainda, não podemos sequer abraçá-las, beijá-las, ou vice-versa, elas poderem abraçar os seus filhos, fica doloroso, fica um sentimento assim de falta, um sentimento de puxa vida, por que isso está acontecendo? Mas Deus é poderoso e Ele nos ensina em vários momentos como a gente faz em situações como essa. Jesus, por exemplo, no meio de uma pandemia, ele teve uma ação junto à mãe dele. Eu quis pegar esse trecho que nós vamos ler da Bíblia, um trecho duro, um trecho que muitos de nós vai relembrar até com um coração assim apertado, mas é um trecho que nos dá alegria, porque ele mostra no final
o que, o que, qual é o propósito eterno de Deus. Abram comigo em João, pegue a sua Bíblia, abram comigo em João, capítulo 19. João, capítulo 19, a partir aí do versículo 14, onde ele fala o seguinte: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse Pilatos aos judeus: Eis aí o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Pilatos até perguntou: Eu devo crucificar o rei de vocês? Quando o sacerdócio foi levar Jesus à presença de Pilatos, à presença do governo romano, que era o único que podia executar ações como essa de morte ou penalizações das mais diversas que existiam, essa condição de paralegal era uma condição em que os judeus tinham de fazer a sua própria, digamos assim, justiça deles, né? Levou muita gente a pensar da mesma maneira. Isto é, mata-o, mata-o. Mas por quê? Veja que o pecado no mundo naquele momento, e não é muito diferente de hoje, era tão grande que essa pandemia que existe hoje, ela é simplesmente circunstancial, ela é momentânea. O pecado no mundo não, o pecado no mundo também era uma pandemia. E é uma pandemia que afeta, inclusive, no reino que a gente chama no reino de Deus. Esse inclusive que eu digo é assim, porque nós já estamos sofrendo as consequências do pecado no mundo. Mas se a gente não se libertar desse vírus, desse bichinho que vai nos matar no espírito, essa pandemia espiritual pode fazer, chamada pecado, pode fazer com que você sucumba quando passar desse estado que nós estamos hoje para uma nova posição dentro do reino de Deus. Conforme a palavra, nós vamos receber corpos incorruptíveis depois da nossa morte terrena e vamos ter as bênçãos de Deus infinitas. Nós vamos ter uma condição de vida completamente diferente da que nós temos hoje. Nós não vamos passar por esses momentos que nós estamos passando agora, de enclausuramentos, mesmo livres, mesmo libertos pela palavra de Deus, há um sentimento de aprisionamento. A separação, a liberação da consciência de que você é um discípulo de Jesus, é um filho de Deus e faz parte do reino desde já, desde agora, nesse momento, é tão importante quanto você entender que essas condições do mundo, essas condições que atacam a nossa vida, não podem afetar o nosso relacionamento com Deus. Veja que Jesus fez a mesma coisa. Jesus demonstrou amor em todas as situações, inclusive nesse que a gente está lendo agora. Havia uma pandemia. A pandemia era uma pandemia espiritual. A pandemia espiritual que sucumbia àquela condição de racionalidade para atender a uma loucura generalizada que estava acontecendo naquele momento. Que era pior ainda, porque vinha diretamente dos principais, dos sacerdotes, vinha daquelas pessoas que lideravam espiritualmente aquele povo. Então, olha o que aconteceu em seguida. Disse Pilatos, então, finalmente Pilatos entregou eles para ser crucificado, no versículo 16.
Aí no 17 em diante diz: Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Gólgota, Caveira, que ali crucificaram a Jesus, e com ele outros, um de cada lado de Jesus. Eu fico imaginando a dor inimaginável de Cristo, sabendo que ali ele estava sofrendo por alguma coisa que, primeiro, que não era dele, não tinha sido ele. Segundo, que era uma pandemia, literalmente. Era um estado de pessoas, todas elas achando que ele era o culpado de algo que ele não era. Ele estava morrendo, estava sofrendo muito por isso. Mesmo assim, ele continuou, e sempre é a condição nossa, mesmo em estados físicos, ou emocionais, ou financeiros, ou seja como for, a ação de Deus nas nossas vidas. Jesus fez a mesma coisa. Ele mostrou amor com outros, misericórdia, por exemplo, com os soldados que estavam ali crucificando, estavam ferindo o corpo dele. Em Lucas capítulo 23, a gente vê que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava informando ali naquele momento que ele tinha amor e já estava perdoando a ação daqueles homens, porque pela ignorância, pelo momento que eles estavam tendo ali com Jesus, era um momento de simplesmente cumprir ordens. E, sei lá, faziam aquilo por fazer. Jesus dizia, eles não sabem o que fazem. Do lado dele tinha dois ladrões. Um deles, inclusive, chegou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que Jesus, mesmo naquela condição pandêmica dos pecados, que estava ali naquele momento sendo... Jesus estava sendo a antena captadora de tudo isso e levando para a cruz, enterrando todos os pecados. Jesus exerce o amor para com os outros. Ele continua, inclusive, sempre pensando em como fazer para agradar o Pai. Na sequência desse capítulo de João, capítulo 19, né, Jesus foi crucificado. E na cruz, ali no versículo 25, diz assim, perto da cruz, Jesus estava com sua mãe. Desculpe. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Repetindo só esse trechinho aí do começo do versículo 25, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe. A mãe de Jesus estava lá. Junto à cruz estava a mãe de Jesus. Nós tivemos recentemente um estudo que o irmão Roberto nos trouxe a respeito dessa mulher, da mãe de Jesus, Maria, mãe física, mãe natural, como a gente fala, né? E assim, ficou bem claro para todos nós a nobreza maternal dessa mulher e principalmente todos os sentimentos que ela tinha, porque é o que a gente está dizendo, por mais que a gente tente controlar e dominar nossas emoções, tem algumas situações que é muito difícil. Maria, ali perto da cruz, é digna de reflexão. Provavelmente Maria era o único ser humano presente desde quando Jesus foi concebido um pouco mais de 30 anos antes daquele acontecimento. Mas ela era nessa condição de única pessoa que talvez soubesse que Jesus realmente era o Filho de Deus, como a gente encontra ali em Lucas capítulo 1, versículo 35, dizendo:
Maria, o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que aquele que há de nascer será chamado Santo. Ele é o Filho de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Então, quando Maria recebeu o Espírito Santo, ela ficou grávida naquele momento para que fosse cumprida a palavra de Deus. Ela já sabia que aquele ser era o Filho de Deus. Então, desde o início que ela passou, ela sabia, ela não teve relações sexuais para poder gerar aquela criança. Ela sabia que ele era mais do que especial. Ele só podia ser realmente o Filho de Deus. Ela tinha certeza disso. Uma mãe não deveria assistir à morte de um filho, mas a presença dela com os discípulos indicava realmente uma demonstração da divindade de Cristo, bem como a dor inevitável da mãe. Mas nessa visão, Jesus disse o quê? Voltando lá em João capítulo 19, né? Versículo 26 diz: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, provavelmente João mesmo, que foi o que escreveu, disse à sua mãe: eis aí o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Durante aquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Isso na versão NVI. Na versão do Almeida, é um pouco diferente, está dizendo que tomou-a para casa. Olha, o que a gente aprende com mais esse ensinamento de Jesus crucificado na cruz, passando por aquela dor, no meio de uma pandemia, sabendo que ia morrer, ele ensinando a gente. Ele ensinando, dizendo o seguinte: primeiro, ele tem uma responsabilidade familiar. Jesus teve 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, e também algumas irmãs, como a gente vê em Mateus, capítulo 12, 13, em João, capítulo 2, Atos, 1 Coríntios, Gálatas. Durante esse ministério, Jesus teve que lidar com a rejeição. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, diz que onde ele morava, naquela região, aquelas pessoas onde ele morava, rejeitavam, não acreditavam, achavam aquilo tudo que Jesus estava fazendo uma espécie de, sei lá, malandragem, magia, alguma coisa. Inclusive pelos seus próprios irmãos. Em João capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus teve que tomar uma posição na cruz, passando por aquele momento, quando ele, preocupado com aquela situação da mãe, porque ele era o primogênito. E a Bíblia não relata, mas o José, provavelmente, o marido de Maria, já tinha morrido, ele já não estava mais em condições de sustentar Maria. E o certo seria que quando o irmão mais velho, que é no caso Jesus, quando acontecem essas coisas, é o primogênito que tem que tomar conta da mãe, principalmente na lei judaica. E até os dias de hoje a gente sabe que isso é de bom tom, inclusive para com a Bíblia e para com a sociedade. Veja o que acontece. Jesus, preocupado com aquele momento, ele, sabendo que os irmãos não criam nele, ele pediu para alguém da família da fé, ou alguém em que ele confiasse, ali no caso João, para que tomasse conta como filho e apresentar à mãe: olha, mãe, eu não vou ficar aqui, mas confie nele, porque ele é uma pessoa que vai ter o mesmo pensamento que eu. E a partir dali, João, então, tomou Maria como sendo parte de sua família. Para Jesus, os verdadeiros irmãos e irmãs são aqueles que obedecem a Deus, como a gente encontra em Mateus, capítulo 12, Marcos, capítulo 3, Lucas, capítulo 8. Quando uma mulher na multidão disse: bem-aventurado aquela que te concebeu os seios que te amamentam, Jesus respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
O cuidado com Maria, como Jesus era o primogênito, né, não era só o cuidado espiritual, era realmente também com o bem-estar dela, físico. Jesus confiou mais na obediência de um irmão na fé do que especificamente nos irmãos da casa dele. Não há surpresa nisso, pois ele mesmo disse, né, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele diz isso em Mateus capítulo 12, versículo 50. Não há dúvida sobre a fé dos irmãos de Jesus depois da ressurreição. Mas naquele momento, realmente havia sim uma possibilidade de que eles não atendessem a necessidade da mãe deles. Né? Ali em Atos capítulo 1 demonstra isso, e principalmente em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, fala dos irmãos de Jesus e da entrega que eles fizeram. Mas como filho exemplar e como Salvador, ele que veio resgatar os nossos pecados, ele quis deixar essa condição para a mãe dele. Enfim, alguns de nós ainda têm os pais vivos, sem falar em idosos em geral. Não vamos só falar das mães. E o que nós faríamos se tivéssemos no lugar de Jesus, no meio de uma pandemia, longe de nossas mães ou perto de nossas mães, mas sem poder abraçá-las, sem poder falar com ela? A demonstração de agradecimento e principalmente do amor consciente, amor racional, amor quando você ora e você fala aquilo que não só o teu coração pensa, mas aquilo em que você está imerso, que é no Espírito. É uma oração em que atende, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Depois, no próximo, na pessoa à sua frente, na mãe dele, em João que estava ali na frente. E por fim, em Colossenses capítulo 3, diz, sabendo que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo Senhor. E é esse a quem nós estamos servindo. No capítulo 4 ele diz, dediquem-se à oração, estejam alertas a esses momentos que a gente passa, que a gente tem que ter as oportunidades, aproveitar essas oportunidades. E agradeçam para que haja oportunidade sempre de pregar a Cristo. Tem um momento que a grande maioria das mães gostaria de ter tido, conforme Maria. Um pouquinho mais para frente, aí, em Atos, se você virar 2 páginas, no capítulo 1, em versículo 14, Maria, que é a mãe de Jesus, estava ali com Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, versículo 14 do capítulo 1. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E do fato de ter ressuscitado, faz com que esse momento de Maria agora, um momento em que, quando ela faz oração, ela fala com o próprio filho, sabendo que ele está vivo. E é o que muitos de nós gostaríamos. Gostaríamos de reencontrar os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, nossas pessoas que estão à nossa volta. Como aconteceu aqui, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Maria estava ali, presente, viu o seu filho ressurreto. Quantas pessoas hoje não gostariam de ter a possibilidade de ter os seus filhos à sua frente, as suas mães, os seus pais, ou qualquer que seja a pessoa, o que a gente chama de ente querido? Em meio a qualquer situação, a única esperança é Cristo, porque é Ele que faz com que a gente entenda que devemos esperar na esperança.
O dia de hoje é um dia muito especial, mas o ensinamento de Jesus nos diz que, no meio da pandemia, você tem que executar sempre a qualidade e o caráter de Jesus na sua vida como discípulo, amando. E as ações que você vai tomar para demonstrar isso dependem muito de como é que você vai segurar as emoções e agir de uma maneira racional e que possa demonstrar a grandiosidade, a infinita condição do amor de Deus enviando o seu Filho Jesus como antídoto desse vírus espiritual chamado pecado. Que Deus seja louvado, que você tenha um bom dia e que, se puder, mande um beijo para sua mãe.